Olá pessoal, bem-vindos ao Mediador, meu nome é Felipe Calef e como podem ter percebido pelo título do vídeo, nesse aqui eu vou falar um pouco, alguns pontos sobre a nomeação do novo ministro do STF, Cássio Nunes Marques, até então anônimo da grande mídia, até antes dessa semana, ninguém lembrava que ele sequer existia ou o que ele fazia da vida. A sua nomeação provocou uma comemoração bem emotiva por parte da oposição, já que não é nenhum dos nomes temidos de supostos indicados que os grandes analistas estavam fazendo sobre a indicação do presidente. Por algumas declarações do mesmo sobre querer botar um candidato extremamente evangélico ou alguém que está lado a lado com suas pautas. E a partir disso, os grandes veículos começaram a ponderar sobre alguns nomes que poderiam assumir o cargo por nomeação do presidente. Cássio Nunes não era um deles, foi totalmente uma pegada de surpresa, tanto em cima dos veículos como em cima da oposição, que está, de certa forma, se sentindo aliviada por ser um cara aparentemente mais moderado, por ser um cara que já trabalhou em governos progressistas anteriores. Bom, o primeiro ponto aqui que eu queria pôr é que o presidente, agora, que goste ou não gostemos, está com cerca de 52% de aprovação no meio de seu mandato para a reeleição. Não tem nenhuma acusação de envolvimento direto em corrupção até o momento. Fora algumas cagadas, sim, de seus ministros, cagadas fortes, como do ministro Salles, nesse quadro das queimadas, que está tardeando já para ser exonerado, tanto por pressão dos veículos, quanto por uma falta de respaldo de defesa do executivo em posição ao Salles. Está sendo uma coisa que está sendo mantida meio quieta. Não acredito que ele vá durar muito no governo. Fora esse tipo de cagada, o presidente está tomando algumas ações que não vão de acordo com as previsões do que a mídia está divulgando. Está indicando pessoas que não são conhecidas, indicando pessoas que ele tem um conhecimento pessoal de ação. Claro que temos algumas exceções, como já citado alguns segundos anteriormente. E isso acaba criando um clima um tanto quanto imprevisível para o curso de ação que essas nomeações vão tomar, seja agora do Cássio Nunes para STF, seja do Aras para PGR na época, que teve o mesmo tipo de comentário sobre quando ele foi indicado e efetivado para o cargo. Um dos pontos que foram os primeiros usados para criticar a nomeação de Cássio Nunes não foi um escândalo corruptivo, nada do tipo, foi mais uma coisa de moral e ética que apareceu em seu currículo, assim, enquanto um desembargador. Foi o caso da licitação de lagostas do atual STF, lagostas e vinhos, em média de R$500 mil. Não se sabe para quanto tempo de período, de jantares para fornecer esse tipo de iguaria para os faraós de toga que mandam na nossa vida. E como desembargador, ele aprovou essa licitação. Nesse ponto, pessoalmente, podem discordar nos comentários depois, mas pessoalmente eu penso assim: os 11 togados vão lá, querem comer lagosta e vinho por tanto tempo, eles não estão nem aí para dinheiro público, fazem a licitação, vai para o desembargador. Vamos supor que ele vetasse essa licitação. Ia ser uma briga de comida, porque as 11 pessoas mais egocêntricas desse país não iam abaixar a cabeça para alguém que não ia deixar eles comerem o que quiserem de janta. Claro que poderia ser uma atitude louvável moralmente. Ele provavelmente nessa época, se o Cássio
colocasse um veto inicial nessa medida, ele receberia certo reconhecimento. Hoje a gente já... Hoje não, na semana passada a gente saberia já quem é Cássio Nunes. É o cara que vetou as lagostas do STF, mas perdeu o veto porque recorreram e etc, etc. A mesma palhaçada de sempre. O pior desse quadro das lagostas foi uma fala completamente sem senso e de cunho de retardo do presidente, no qual ele casualmente disse: qual o problema de comer lagosta? Presidente, o problema é que a gente está pagando imposto pra cacete para sustentar um padrão de vida faraônico, tanto de juiz quanto de político. Tem gente que não está conseguindo botar comida na mesa, nesse momento principalmente da pandemia, já que, por ordem das autonomias governamentais, estamos resolvendo a economia agora, né? E na época não importava. Tem gente passando fome, sempre teve, mas o número está aumentando. E soltar um comentário desses, num momento desses, não pegou nada bem. Foi uma atitude de descaso, uma atitude bem repreensível ter soltado essas palavras. Entretanto, sobre a nomeação do Cássio Nunes por STF, o que a gente pode dizer, apesar do alívio cômico da oposição falsamente aliviada porque acham que o cara que foi nomeado não é alguém que vai botar medo neles, eu não teria tanta certeza. Como eu disse no começo do vídeo, o presidente já está com cerca de 52% de aprovação para segundo mandato, caso se candidate. Bolsonaro parece burro, mas ele não é burro. Até a oposição mais crítica tem que admitir isso. Ele é um cara que pode parecer se fazer de burro, mas ele não é burro. Não iria colocar no STF, na primeira oportunidade, alguém que fosse fazer gol contra no time dele. Alguém que fosse contra suas pautas, seus preceitos. O cara que ele colocou ali é para ser o primeiro dedo da mão dele ali. É para ser o primeiro curso de ação dentro do Judiciário Supremo. Não com a intenção de ser uma burrada. E, inclusive, com as negociações há uns tempos atrás do Executivo, agora melhor amigo do Centrão, a grande máfia que comanda ao lado dos ruralistas desse país, a entrada do Cássio Nunes no STF está praticamente garantida. Vai passar pelo Senado, vai passar por avaliações, votações, mas o Centrão está muito simpático com o Bolsonaro nos últimos tempos. Então eu não acredito que a nomeação do Cássio Nunes vai ser vetada. Inclusive, esse é um dos frutos da negociação, que no começo foi criticada pela grande mídia por não ter por parte do executivo a famosa articulação, né? Até que a desse mandato presidencial está sendo limpinha, não está sendo com transferência de dinheiro ilegal, está sendo com cadeiras de cargos. Essa flexibilização, essa negociação dos poderes funciona assim. Quer a gente goste, quer a gente não goste. É certo? Não, é a grande palhaçada chamada política. Democracia, tão alegorada. Entrou Cássio Nunes. Bolsonaro vai ter mais poder dentro do STF. Já tem muito poder dentro do Centrão. A única coisa que a gente pode fazer, além de ler manchetes chamativas insistindo na história da lagosta ainda, ou sobre qualquer outro tipo de comentário frívolo que tentem transformar numa grande manchete toda semana, só depois dessas votações da entrada do Cássio Nunes a gente vai poder ter um pouco de credibilidade no que for falado pelos grandes veículos em relação à nomeação do novo ministro. Até lá, não é muito bom acreditar em tudo que você lê, ouve, escuta, assiste. É isso aí, pessoal. Veremos as próximas páginas desse livro de comédia chamado Brasil.